E aí, pessoal? Hoje, nas rapidinhas do IGTV, nós vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar, que é a questão dos insumos, né? O aumento exponencial no gasto de fármacos em terapia intensiva, opiáceos, benzodiazepínicos, hipnóticos e principalmente os bloqueadores neuromusculares. Nós sabemos que a questão da pandemia está levando a um aumento muito grande no movimento das unidades de terapia intensiva mundo afora. Nós devemos lembrar que dentro de uma rotina de uma unidade de terapia intensiva, uma boa parte dos pacientes ali estão apenas por uma questão de segurança. É um paciente que foi submetido, por exemplo, a uma colectomia, um paciente que foi submetido a uma revascularização do miocárdio, um paciente que foi submetido a uma cirurgia de Whipple e está ali, né? Foi submetido a uma esterectomia radical, né? Inúmeros pacientes oncológicos que estão ali por uma questão de segurança, de monitorização, né? No cenário atual, mesmo que teoricamente o número de leitos seja o mesmo, vamos dizer assim, em uma determinada unidade de terapia intensiva, a característica dos pacientes mudou completamente. Se são 30 leitos, você entra lá dentro, são 30 entubados por conta da Covid. Ou 25 entubados e 5 em ventilação não invasiva. Esse é um ponto que já justifica o aumento de insumos. O outro aspecto é a peculiaridade da Covid-19, uma doença que arrebenta com o organismo e, particularmente no que se diz respeito ao pulmão, leva a uma situação muito grave, de rápida perda da complacência e que dificulta a adequada harmonia entre paciente e ventilação mecânica. Nós sabemos que os ventiladores de hoje são altamente modernos, microprocessados, realizam ventilação limitada a pressão, ventilação limitada a volume, fazem uma mistura dos dois tipos de ventilação, de tal forma a não ter a limitação nem da limitada a volume, nem da limitada a pressão. Em outras palavras, se a complacência altera, ele assume a volume, se o pulmão está macio, ele volta para a pressão, enfim, com o objetivo de não provocar nem barotrauma, nem hipoventilar o paciente. Ainda assim, com um pulmão muito duro, igual acontece com o paciente COVID, torna-se difícil, de fato, uma harmonia, uma adaptação adequada entre paciente e ventilação mecânica. Colocado isso, nós vamos entender por que uma droga que é considerada nível C em terapia intensiva, uma droga que leva a miopatia, promove microbroncoaspiração no pós-operatório, aumenta o custo final, porque deixa o paciente mais tempo internado por conta da sarcopenia e miopatia, que são os bloqueadores neuromusculares, drogas em princípio que devem ser evitadas em unidade de terapia intensiva, nós conseguimos entender por que essas drogas tornaram-se os artistas principais nesse contexto da pandemia. Porque, de fato, gente, é muito difícil adaptar um paciente à ventilação mecânica sem o uso de bloqueador neuromuscular, quando você precisa recrutar e fazer a posição prona. Devemos lembrar também que o paciente que está com tubo no interior da traqueia, quando nós vamos mover esse paciente, o simples fato do tubo quicar na traqueia, bater na parede da traqueia, leva a um estímulo adrenérgico comparável a uma esternotomia. O paciente vai reagir, vai fazer pique hipertensivo, vai começar a brigar, vai desaturar. E entendam, isso já é complexo para um médico anestesiologista que lida com isso no dia a dia. Já é complexo para um intensivista formado, cascudo, de anos de prática. Imaginem vocês essa situação para as pessoas que bravamente estão encarando essa pandemia hoje, muitas sem tanta experiência, mas com muita coragem, com muito sangue para encarar essa pandemia, né? Jovens médicos, jovens enfermeiros, jovens auxiliares de enfermagem, jovens fisioterapeutas, etc., que estão na unidade de terapia intensiva e se deparam com uma situação do paciente reagindo dessa forma. Naturalmente, os bloqueadores neuromusculares, que de fato produzem um efeito imediato, vão passar a ser muito bem-vindos. E sim, essa situação justifica a falta de relaxante muscular no mercado. Porque nós saímos de um cenário onde eles praticamente não eram utilizados, até porque não existe nas unidades de terapia intensiva a rotina até então, nem de entubar com bloqueador neuromuscular, porque erroneamente, inclusive, os intensivistas muitas vezes falam assim, eu não vou fazer rocurone para entubar, vai que eu não consigo entubar. Ou seja, é o contrário, né? Você tem que deixar o paciente macio para que, se você não conseguir entubar, você ventila. E outra coisa,
todos são estômago cheio. Teoricamente, teria que fazer bloqueador neuromuscular para entubar em todos. Mas tudo bem, existe essa cultura de um pouquinho de fentanil com um pouco de dormonide, não vou entrar nisso. Não é? Então nós saímos dessa situação para uma situação oposta, onde eles fazem agora bloqueador neuromuscular corretamente para entubar em sequência rápida. Né? É bem verdade que o estímulo para isso, a motivação para isso foi a questão do spray, né? Para evitar a disseminação. Quando, na realidade, a motivação para isso deveria ser a questão da sequência rápida, porque são todos estômagos cheios, todos pacientes críticos, pela gastroparesia da resposta neuroendócrina ao trauma. Mas ótimo, esse viés histórico foi corrigido. No entanto, tornou-se comum também o uso dele agora em bomba de infusão. Então, tem muita gente aí comentando, até pessoas que eu respeito muito, colegas, dizendo que não faz sentido estar faltando bloqueador neuromuscular. Lógico que faz, gente. Nós saímos de um cenário onde não se usava para um cenário em que está se usando para entubar e para manter o paciente. A questão não é que não faz sentido. Faz todo sentido estar faltando. A questão é o que fazer. Quais táticas nós temos que lançar mão para mitigar essa situação de gasto excessivo de bloqueadores neuromusculares que já está impactando nas cirurgias eletivas. Então eu venho aqui propor, sem querer reinventar a roda, né, apenas propor algumas soluções possíveis. Primeiro aspecto, a questão multimodal. A literatura, isso quem fala não sou eu, é a literatura, sempre advoga a favor da abordagem multimodal para tudo. Para náuseas e vômitos, para hipnose, para analgesia. E no paciente crítico, nós temos 4 drogas para sedá-lo, que são muito comuns em todas as unidades de terapia intensiva, na maioria delas. Midazolam, fentanil, desmedotemidina e cetamina. Midazolam é um benzodiazepínico, fentanil é um opioide, desmedotemidina é um agonista alfa-2 e a cetamina é uma fenciclidina, né, da família das fenciclidinas, é uma droga dissociativa que produz grande analgesia. Gente, a combinação dessas quatro drogas em doses moderadas, tá? Eu garanto a vocês que pode não conseguir adaptar o paciente totalmente à ventilação mecânica. Mas se elas forem usadas juntas, desde o início, em baixas doses, você vai mitigar a taquifilaxia, porque elas juntas, a taquifilaxia é menor, você vai ter analgesia, vai ter hipnose, e muitos desses pacientes que você estava usando só midazolam com fentanil, você vai conseguir diminuir ou até mesmo evitar o uso contínuo de relaxantes musculares para colocar em posição prona e para recrutar. No entanto, nós sabemos que mesmo usando essas drogas, eventualmente não tem jeito. Se faz necessário o uso dos bloqueadores neuromusculares. Aí eu venho aqui lembrar que para situações emergenciais nós temos que usar inteligência. Nós temos que usar a medicina baseada em evidência, e aqui eu vou citar a medicina baseada em evidência, porque o que eu vou falar agora não tem nada de novo. Mas nós temos que usar a criatividade também. Que droga anestésica que não está na família dos bloqueadores neuromusculares, que tem propriedades relaxantes musculares? Os halogenados. Sevoflurano, desflurano, isoflurano, entre outros. Né? O alotano, que é um halogenado, ele classicamente era usado no passado em asma grave, que não era controlada com nada, com adrenalina. Administrava-se alotano na ventilação mecânica em terapia intensiva para tentar produzir uma broncodilatação. Então não é a primeira vez que os halogenados vêm salvar, auxiliar as unidades de terapia intensiva. Eu, no Hospital Monte Sinai, que é o hospital que eu trabalho, junto a alguns colegas, nós estamos pensando em começar a levantar essa possibilidade de pegar alguns vaporizadores, por exemplo, de Sevorane, adaptar à ventilação mecânica e usar baixas concentrações. Efeitos benéficos. São broncodilatadores, levam à proteção dos tecidos, é o chamado pré-condicionamento farmacológico. Em concentrações baixas, não inibe a vasoconstrição hipóxia da artéria pulmonar, portanto vai manter a relação ventilação-perfusão. E muito importante, associada à desmedotemidina é uma bela combinação. A literatura diz que a desmedotemidina, o Precedex, diminui em até 90% a concentração desses halogenados, ou seja, é uma combinação perfeita que pode mitigar, diminuir o uso até de opioides, né, o que vai facilitar o desmame, e também de bloqueadores neuromusculares. Devemos lembrar que os halogenados, os agentes inalatórios, né, sevoflurano, isoflurano, que eu estou aqui propondo, têm efeito relaxante muscular, inclusive por ação direta na medula. Né? E em situações em que você vai colocar o paciente em posição prona, você pode aumentar a concentração no vaporizador,
Se estava a 1%, coloca 4, 5% de sevoflurano, espera um pouquinho e vira o paciente. Isso vai impedir, diminuir a incidência do uso dos bloqueadores neuromusculares com todos os benefícios que isso possa proporcionar. Uma vez o paciente adaptado, você pode fechar o halogenado, aumentar um pouquinho a dose das outras drogas, sempre mantendo a estratégia multimodal. Um benzodiazepínico, um opiáceo, um agonista alfa-2, no caso de desmetamidina, e acetamina, né? Algo que nós não vemos muito nas unidades de terapia intensiva, nem nas melhores, né? As pessoas sempre costumam pesar a mão mais num benzodiazepínico com um opiáceo, e isso é muito pouco para esse tipo de paciente. Então, toda situação de crise exige criatividade, exige alternativas, e nós estamos aqui resgatando drogas consagradas pela literatura, que podem, inclusive, auxiliar em alguns aspectos, estou me referindo à questão do efeito broncodilatador, e evitar um colapso no que diz respeito a insumos. É bem verdade que, uma vez que essas drogas vão ser utilizadas, ou poderão ser utilizadas de uma maneira mais massificada, se faz necessário também uma educação continuada. Por exemplo, os halogenados podem promover alguns efeitos colaterais e podem promover complicações que talvez alguns intensivistas não estejam habituados. Questão da hipertermia maligna, por exemplo. Então, muitas vezes, de repente seja interessante conectar aos monitores também capnografia, né? Uma vez que a alteração mais precoce é aumento do ETCO2. Do ponto de vista cardiovascular, todos são vasodilatadores, podem levar à hipotensão, então, às vezes, preveni-los, né? Mostrar para o pessoal que tem que aumentar um pouquinho a droga, de repente aumentar um pouquinho a nora antes, hidratar um pouquinho antes de ligar o servo, né? Todas elas são discretamente taquicardizantes, né? Então, de repente, aumenta um pouquinho a desmedotemidina, diminui um pouquinho o midazolam, porque o midazolam também é taquicardizante, ou seja, educação continuada, né? Então nós vamos levar às unidades de terapia intensiva um pouco mais da qualidade da anestesiologia clínica que a gente faz no dia a dia, com o intuito de beneficiar o paciente e diminuir morbimortalidade associada à questão dos relaxantes musculares, que classicamente são nível C em terapia intensiva, né? E evitando também o colapso, né, por falta desses insumos para pacientes eletivos. É isso aí, pessoal.